Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Fábio Martins, com o título Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Mas, antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no botão que está aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixa o seu recado, seu comentário aqui, informando de onde você é, a sua igreja, a igreja que você pertence, e acione também o sino das notificações para que, no momento que publicarmos, a lição chegue aí para você. E compartilhe para os irmãos da igreja. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. Queremos também aqui, neste momento, agradecer ao pastor Fábio Martins por essa grandiosa colaboração com essas maravilhosas lições deste trimestre, com a revista Palavra e Vida, falando sobre Isaías, e foi de muito proveito para nós neste período. A lição de hoje é a lição de número 13, que traz o título A Glória de Deus na Restauração, e que tem o texto base em Isaías, dos capítulos 58 até o 66, onde estaremos lendo aqui apenas os versículos do 1 ao 3 do capítulo 61, para nossa introdução neste momento. E este texto, ele nos diz assim: O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. O objetivo da lição desta semana, queridos irmãos, é o de mostrar como arrependimento pode promover transformação e restauração na vida de um povo e também na vida de pessoas. Após isso, buscar a santificação, revelando a obra final do Senhor de transformação e restauração para que os salvos aí contemplem a sua glória. Neste estudo de hoje, nós veremos Isaías apontar Jesus como o Messias que proclama boas novas e concede salvação. Poderemos também, assim, compreender o chamado para que possamos ser sacerdotes e vivermos também em santidade. E Isaías, ele também vai nos alertar para a vigilância e o compromisso, enquanto nós estamos aguardando o triunfo completo de Cristo. Mas antes, no entanto, eu quero aqui agradecer a todos os irmãos que têm aqui nos enviados para nós mensagens aqui de todo o Brasil, e não somente da área aqui da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero aqui mandar o meu abraço para a Raquel Moreira,
Ela é membro da Igreja Batista Central, em Cardoso Moreira, que fica lá no norte fluminense. Cumprimento agora o Leandro Augusto dos Santos Melo. Ele é membro da Primeira Igreja Batista do Jardim Marileia, que fica em Rio das Ostras. Um abraço também aí para o Alexandre, para a Célia, o José Augusto e para a educadora cristã daquela igreja, a irmã Telma, e todos os irmãos aí desta querida igreja. Quando você mandar aqui o seu recado, não esqueçam de colocar de onde você é e qual a igreja que você pertence. E também de se inscrever aqui no nosso canal. E uma coisa muito importante, verificar se você ainda está inscrito. Porque muitas vezes, há um processo de tirar alguns inscritos. Na lição de hoje, nós estaremos então vendo que os capítulos finais aí do livro de Isaías vão abordar temas espirituais e também escatológicos, refletindo tanto o presente de Israel, naquele período, quanto o futuro glorioso prometido por Deus. O capítulo 58, ele vai enfatizar que a adoração a Deus não se resume a rituais externos, como o jejum, mas deve estar acompanhada de práticas de justiça social e compaixão pelos necessitados. No capítulo 59, Isaías ele denuncia o pecado e a corrupção que distanciam o povo de Deus, apontando aí para a esperança da vinda de um Redentor, o qual vai trazer restauração a partir, assim, do capítulo 60. A gente começa a ter uma visão que amplia para um futuro glorioso, quando a luz de Deus brilhará sobre todo Israel. E todas as nações também, que reconhecerão sua glória. Na parte final, que vai do capítulo 61 até o 66, a gente vai ver aqui a promessa de uma nova criação, onde o sofrimento cessará e a paz, a justiça e a prosperidade que vai dominar aí toda a humanidade. Haverá um forte apelo à santidade e à obediência, direcionado àqueles que persistem no pecado. O livro ele vai se encerrar com a visão de uma Jerusalém restaurada, onde todos os povos de todas as línguas adorarão ao Senhor. Então, desta forma, nós veremos aqui, neste estudo de hoje, a soberania de Deus sobre a criação, reafirmando o seu plano de restauração e redenção da humanidade. Nós compreenderemos, com esse estudo, o papel do remanescente fiel no plano de Deus e sua relação com a vinda do Messias. E, por final, nós vamos então entender sobre a esperança nos novos céus e na nova terra, como promessa de justiça e de paz eterna. É sobre isso que nós estaremos estudando a partir de agora. E desta maneira chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título A Verdadeira Espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, com base aqui nos capítulos 58 até o 59 do livro de Isaías. Neste tópico, nós veremos um chamado ao arrependimento e a transformação espiritual, que são realmente as abordagens feitas em Isaías 59. Nós veremos também que as iniquidades haviam feito separação entre o povo e o Senhor. Isso a ponto de Deus não mais ouvi-los, escondendo o seu rosto, como diz o texto. Mas quem disse que não tinha mais jeito, não tinha mais solução? Tinha sim.
E Deus, através de Isaías, vai apontar o caminho. Deus, ele começa a repreender o seu povo pelo seu comportamento equivocado. Nós, no nosso dia a dia, nós esperamos das pessoas que elas tenham um envolvimento com Deus, das pessoas que são de Deus, vamos assim dizer, essas pessoas cheias de fé. Nós esperamos um comportamento melhor do que a maioria das outras pessoas. Mas não era isso o que estava acontecendo com Israel. A hipocrisia daquele povo, ela é confrontada em Isaías no capítulo 58, onde a essência do jejum e da adoração a Deus recebem um destaque. O texto enfatiza que o jejum verdadeiro vai ser aquele o qual resulta em ações concretas. Isso dizendo em relação à justiça social, como libertar os oprimidos e os que estão em servidão. Neste caso, vamos dizer, o pecado também, como está registrado em Isaías 58:6. O Senhor desejava um jejum que tocasse no coração do povo, e não apenas no estômago. E aqui, o profeta ele começa a dizer: escuta o que Deus de fato quer. Será que Deus está interessado em ritualismo? Será que Deus está preocupado com a mera expressão externa deste comportamento religioso? Será que é isso que vale a pena? É a pessoa cantar na igreja? É a pessoa participar de festas especiais? É simplesmente o indivíduo se envolver com um ritual religioso, semanalmente, muitas vezes até mesmo vazio? Ele queria que eles se humilhassem perante ele. Deus assim queria. E que mostrassem o seu arrependimento por meio de atos de bondade e de graça. Isso para com o seu próximo. Então, ele responderia ao seu jejum. A passagem ela vai revelar as promessas de bênção e restauração para os piedosos. A gente vê aqui no verso 11, em especial, que vincula a conduta justa e compassiva com uma vida repleta de bênçãos. Deus então diz: olha, o importante não é o mero ritualismo vazio. Muita gente que é religiosa, que tem na sua religião até mesmo uma grande expressão de maldade. É uma espécie de tranquilidade da consciência. Como se a pessoa estivesse bem com Deus e que o mundo se virasse. Só porque ela, vamos dizer assim, procede na sua ação com rituais, achando que isso é suficiente na sua vida juntamente com Deus. Mas o texto ele vai dizer que não é bem assim. Deus quer ver a sua vida na prática. E assim nós aprendemos que o Senhor, ele recompensa a obediência e também a verdadeira adoração, com paz, prosperidade espiritual e uma vida frutífera individual, bem como na comunidade também. Era esse o recado que Isaías estava passando. Um chamado ao arrependimento e à transformação espiritual vai ser a abordagem feita em Isaías no capítulo 59. As iniquidades haviam feito separação, como a gente já falou, entre o povo e o Senhor, a ponto de Javé não mais ouvi-lo, escondendo o seu rosto. Assim registra o capítulo 59, no versículo 2. Isaías vai descrever a corrupção moral e espiritual daquele povo, mas também ele vai apontar
para a necessidade urgente de um arrependimento, porque, afinal, Deus está disposto a perdoar, mas a pessoa tem que também se arrepender. A incapacidade de Israel em lidar com seus repetidos pecados leva Yahvé a prover graciosamente um Redentor para pagar a sua iniquidade. Assim registra o capítulo 59, dos versos de 10 até o 21. Então, Deus diz para que eles abandonem, ou abandonassem, aquele comportamento antagônico com a verdadeira fé, e que, de fato, eles seriam abençoados. A nação reconhece o seu pecado, mas ela é incapaz de deter a onda de iniquidade que arrasta até os piedosos. Assim fica registrado no capítulo 59, do versículo 9 até o 15, a parte A dele. Quando os próprios religiosos se tornam hipócritas e falsos, e de pessoas com más intenções, como é que vamos reagir numa situação dessas? Será que Deus ele vai embora para sempre? Vejam então, irmãos, aqui no capítulo 59, o braço do Senhor não está tão encolhido para que não possa salvar. O seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Deus ele prossegue exigindo que aquele povo tivesse uma atenção para a aliança feita com ele, lá no passado. Dessa forma, Deus vai reafirmar com sua intenção pessoal a provisão do Redentor pessoal, para pagar a iniquidade de Israel e estabelecer a sua lealdade àquela aliança. Assim fica registrado no capítulo 59, do versículo 15, a parte B dele, até o 21. Quando estamos separados de Deus, a necessidade de arrependimento é urgente. Só assim a comunhão será restabelecida e a paz será uma realidade. A promessa é de que aquele que vem da parte do Senhor, o Redentor, e com isso Deus manterá a ação do seu Espírito e a sua aliança com a humanidade. Por isso, a expectativa é de que Deus ele vai produzir a salvação independentemente da ação do homem, que muitas vezes é contrária a isso. E dessa forma chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título Das Trevas para a Luz. Das Trevas para a Luz. Baseado nos capítulos 60 até o 62 do livro de Isaías. Neste tópico, poderemos reconhecer nas promessas que foram feitas por aquele povo e também para toda a humanidade, ser Jesus o Messias que proclama as boas novas e concede salvação. Podemos também compreender o chamado para sermos sacerdotes e vivermos em santidade. E aqui é bom alertar para a vigilância e também o compromisso, enquanto nós aguardamos o triunfo final de Cristo Jesus. Dessa forma, o nosso Deus, ele expressa a sua bondade. Ele anuncia a era messiânica e a grande salvação que trará o que podemos chamar de salvação sem igual. Porque não era apenas para aquele povo de Israel. Essa salvação, ela era para toda a humanidade que aceitasse o chamado para o arrependimento. Os capítulos 60 até 62 são os mais otimistas do livro de Isaías. O Redentor prometido em Isaías 59, 20, ele conduzirá o seu povo
a glória. Que contraste, né? Entre as condições humildes dos habitantes de Sião, dos capítulos 58 até o 59, e as bênçãos grandiosas apreciadas por aqueles que viverão com o Redentor. Note que Isaías, ele começa o livro das Consolações, essa parte do capítulo 40 até o 66, com a promessa de que a glória do Senhor se manifestará. Assim está registrado em Isaías 40, no versículo 5. Agora, Isaías, ele conclui com a descrição desta glória. Quando a glória de Deus está em cena, tudo se renova. A mudança de cenário, ela é tamanha que causa espanto nos habitantes de Jerusalém. As nações, outrora hostis, agora ante a luz divina, como registra o capítulo 60, no versículo 3, se organizam em milhares de pessoas para Jerusalém. E não vêm sozinhos, pois trazem consigo seus filhos, suas riquezas. Importante a gente ressaltar que essa multidão não se refere a escravos que são subjugados e levados, forçados para lá, em guerra. Nem as riquezas trazidas representam qualquer forma de indenização, como era feito nas guerras. Nada na cena repete a qualquer mérito, esforço ou conquista militar do povo ou de qualquer ser humano. É a presença iluminadora do Senhor que atrai os que viviam nas trevas e se aproximarem com ofertas de louvor. A escuridão do pecado, ela vai ser substituída pela luz da salvação. Claro, esta luz da salvação outorgada por Deus, como diz assim o capítulo 60, do versículo 1 e o versículo 2. Aqui está o anúncio da grande bênção, da intervenção poderosa do Senhor. Quando nós pensávamos que a situação iria se complicar e que não haveria mais jeito, Deus traz a sua glória e maravilhosa salvação. Este é um claro apontamento para a vinda do Messias, que traria salvação para Israel e também para todas as nações. Isaías, ele chamou a Sião redimida a levantar-se, a preparar-se para servir com instrumento da bênção de Deus para as nações em volta, que estavam em trevas, trevas espirituais, que a partir dali veriam também a imensa luz espiritual, iriam buscá-la em grande número, trazendo com elas, então, todas as suas riquezas. O Senhor, ele proveria segurança eterna para o seu povo. E eles jamais precisariam fechar os seus portões. Sua descrição aqui das nações, unindo-se em adoração ao verdadeiro Deus, prenuncia o livro de Apocalipse, no capítulo 7, do versículo 9 ao 14, em que povos de todas as nações e tribos irão reunir-se ao redor do trono do Senhor e adorá-lo. Outra missão do servo do Senhor é dada em Isaías 61, que é anunciar as boas novas e consolar aqueles que estavam oprimidos. Lucas, no capítulo 4, do versículo 16 até o 30, registra o cumprimento dessa palavra em Jesus, quando ele estava na sinagoga em Nazaré. Jesus, ele tomou um rolo do livro de Isaías e leu as palavras que hoje nós chamamos de Isaías 61, do versículo 1 ao 3. Então ele anunciou: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas 4, 21. O dia da visitação de Deus havia chegado ao mundo que vivia cativo em pecado. E Jesus,
tinha vindo para proclamar liberdade desse poder, como registra João no capítulo 10, no versículo 10. A justiça divina, ela é apresentada como uma ação planejada, não fruto de impulsos, mas de um propósito santo e restaurador do Senhor. Deus não é um déspota sanguinário que busca saciar-se, mas um juiz justo, cuja vingança tem como objetivo a redenção dos santos. E também, é claro, a erradicação do mal da face da terra. A interrupção do poder do mal é indispensável para a libertação dos que estão presos em suas garras, como nós podemos conferir no livro de Mateus, no capítulo 2, do versículo 28 e também o versículo 29. Essa relação entre vingança e redenção, ela é central à obra do Messias. E também destacada em Isaías 61, no versículo 2, onde o Messias anuncia o ano aceitável do Senhor, ou seja, o tempo da graça. E o dia da vingança, representando a justiça de Deus, com o propósito de consolar os que choram. A expressão nesse texto, em meu coração, evidencia que a vingança divina não é um ato, como a gente disse, intempestivo, mas execução de um plano perfeito e soberano que vem do trono de Deus. Esse plano será plenamente cumprido pelo poder de Cristo. Assim registra o versículo 5. Culminando no juízo final, conforme descrito em Apocalipse, no capítulo 19, do versículo 15 até o versículo 21. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título A Redenção Terminada. A Redenção Terminada, com base em Isaías, no capítulo 63 até o capítulo 66. Neste tópico, nós veremos que a salvação oferecida pelo Senhor, ela é para todos. Ao ler estes capítulos finais, os capítulos derradeiros de Isaías, dá para sentir a ansiedade do autor do livro, esperando a manifestação da grande salvação do poderoso e glorioso Senhor. Essa salvação que vem do Senhor. E esse Deus que é chamado, na verdade, não está longe de nós, ele está presente junto a nós. Essa grande salvação que inicialmente Israel e o povo de Judá imaginavam que era uma salvação exclusiva, que a salvação divina viria apenas em favor do seu povo. De repente, essa salvação final, essa salvação sem igual, também se mostra uma salvação universal para todos. Os derradeiros capítulos da obra de Isaías ensinam ao menos 4 lições que são imprescindíveis para a gente aqui notar neste momento. Isaías 63 afirma que Deus é santo juiz, quanto redentor misericordioso. O profeta interrompe a sua narração e irrompe em ações de graça e oração, do capítulo 63, do 1, versículo 1 até o 6, pedindo ao Senhor o cumprimento das promessas. Ele inicia com louvor, relembrando os atos bondosos que Deus realizou no passado. Assim está registrado Isaías 63, do 7 ao 9. Seguido de uma confissão sobre a natureza rebelde daquela nação. Por muito tempo, os judeus, eles resistiram ao Espírito Santo, desprezando e perseguindo profetas, até rejeitarem e crucificarem o próprio Messias prometido, como está registrado em Mateus, no capítulo 23, do versículo 30 ao 37.
Assim, a presença divina, por meio de arrependimento e confissão, assegura a paz plena da eterna Sião, que nunca seria destruída, como está registrado em Isaías 63, do versículo 15 até o 19. Nada incomodava mais a Deus do que a permanência do seu povo naquela prática abominável da idolatria, do paganismo. Assim, o castigo divino, ele era inevitável, pois visava punir o pecado presente e também preparar os remanescentes. Tudo muda quando o povo de Deus reconhece a sua ingratidão e também confessa o seu estado espiritual decadente e com isso se arrepende de ter ofendido ao Criador. Deus responde às súplicas com ação libertadora. O profeta Isaías, ele vai descrever a vingança divina contra os inimigos de Israel, especialmente aqui simbolizada pela figura de um guerreiro. Esse guerreiro que pisa uvas no lagar, representando aí o juízo de Deus sobre os opressores. Assim fica registrado em Isaías 63, do 1 ao 6. Isaías também ora. Isaías 63, de 7 a 19, e destaca a compaixão de Deus em relação ao seu povo, lembrando a sua fidelidade e o desejo de restaurá-lo. A oração do profeta registra que o arrependimento sincero leva à esperança na misericórdia de Deus. Isaías, ele clama a Deus, reconhecendo o pecado de Israel e pedindo a sua intervenção, a intervenção do Senhor sobre aquele povo. Ele destaca que mesmo que o povo tenha falhado, os seus pecados o tenham separado do Senhor. Ele, o Senhor, ainda pode transformar aquela situação e trazer restauração para o povo. Assim, ele registra no capítulo 64, no versículo 8. Já em Isaías 65, os rebeldes serão rejeitados. Assim, no capítulo 65, do versículo 1 ao 16, a gente pode assim ver. E o Senhor criará novos céus e terra. Nessa nova realidade, a paz e a prosperidade reinarão e o sofrimento será erradicado. A memória será apagada e as lembranças das lutas passadas ficarão definitivamente no passado. Contudo, aqueles que persistirem no pecado, estes serão castigados. A lição é que, apesar das dificuldades atuais, Deus tem um plano de restauração para aqueles que são fiéis. E a eternidade com Ele será marcada pela justiça, pela alegria e pelo refrigério. O ápice dessa afirmação se encontra no último capítulo do livro de Isaías, o capítulo 66, que revela a visão de um novo céu e uma nova terra, onde os justos viverão em paz e também adorando ao Senhor. A passagem, ela destaca que Deus rejeita sacrifícios feitos com hipocrisia, buscando corações puros, buscando corações obedientes. A lição final é que a verdadeira adoração é caracterizada por uma vida de justiça, por uma vida de humildade e por uma vida de compromisso com Deus. E que no fim, Ele, o Senhor, julgará os corações de todos, recompensando os justos e também punindo os ímpios. E neste caminhar chegamos à conclusão desta última lição deste primeiro trimestre da revista Palavra e Vida. Os capítulos de Isaías, do 58 até o 66,
ofereceram aqui para a gente poderosas lições sobre como Deus vê a verdadeira adoração, a importância da justiça social, a necessidade de arrependimento e transformação espiritual, a promessa do Messias e a salvação para todas as nações. Mostra também um futuro glorioso para os fiéis e a missão universal de espalhar a glória de Deus. O livro de Isaías, ele vai terminar com um aviso muito sério. Deus tem preparado uma conclusão maravilhosa para a história da humanidade. Mas só aqueles os quais pertencem a Cristo pela fé poderão gozá-la. O resto sofrerá a ira de Deus. A advertência é de Isaías, e ele nos faz lembrar que o Santo de Israel nos chama a viver em santidade. Tal estilo de vida só vem mediante a obra do Senhor em nossa vida. O estabelecimento final da salvação proposta pelo Senhor significará condenação da adoração falsa, o renascimento de Israel e júbilo mundial sobre os seus justos julgamentos, os quais fazem separação entre os redimidos e os ímpios para sempre. Por fim, a obra aponta para o fato de que recai sobre a Igreja do Senhor a missão de não apenas usufruir destas bênçãos, mas de ser luz para as nações, levando a glória de Deus ao mundo inteiro. A eternidade de Deus sustenta a perenidade dos seus propósitos. Assim como os novos céus e a nova terra serão eternos, também o serão a vida dos justos na presença de Deus e a perdição dos ímpios que rejeitaram o senhorio do Senhor sobre as suas vidas. A gente vê aqui Isaías, que o mensageiro de boas novas, a saber, Jesus Cristo, neste texto que nós estudamos hoje, começa testificando que o Espírito do Senhor soberano estava sobre ele. Desta forma, ele também tem o Espírito, porque o Senhor o ungiu. Esta expressão, ela provém do costume de ungir com óleo pessoas que iriam ocupar cargos que eram importantes dentro do contexto do chamado de Deus, como no caso de um sumo sacerdote, de um rei e algumas vezes profetas. Os seres humanos não podem fazer nada mais do que ungir com o óleo, mas o Senhor unge com o seu Espírito. O único que pode equipar uma pessoa para desempenhar o seu encargo é Deus. Subentendida na unção, encontra-se também a vocação e a nomeação para esse cargo. Isso porque se diz logo em seguida, enviou-me. Assim entendemos que o livro de Isaías é realmente o evangelho do Antigo Testamento, pois nele também nós encontramos aqui, lendo, a figura de Jesus Cristo. E dessa forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Fábio Martins, autor dessa nossa revista que nós terminamos o estudo hoje. A primeira reflexão, ela destaca que, por mais profundos que sejam os nossos erros, a misericórdia de Deus
ela é maior. Ele é capaz de transformar as nossas vidas e circunstâncias. Quais aspectos da sua vida carecem de transformação pelo Senhor? A segunda reflexão, proposta pelo autor da revista, questiona como a criação de novos céus e nova terra impactam a sua vida. Revelam um coração quebrantado e transformado também pela verdade do Evangelho? E a nossa terceira e última reflexão, neste momento, nessa revista, questiona como a igreja e os crentes individualmente podem viver promovendo a glória de Deus, sem permitir que ela se vá, como aconteceu em dados momentos lá no Antigo Testamento. Bem, assim, irmãos, hoje nós estudamos aqui nesta nossa revista Palavra e Vida, escrita pelo pastor Fábio Martins, os capítulos 58 e 66 de Isaías, com o tema A Glória de Deus na Restauração. Nós vemos aqui, na lição de hoje, o julgamento final e a salvação universal para a humanidade. Vimos aqui também o desfecho da história de Israel e de Judá, depois do julgamento que vem da parte de Deus e que atinge também todas as nações. No meio de todo o sofrimento, nós vimos a grande promessa de salvação e livramento. E, naturalmente, o que o povo esperava era a volta para a terra, reconstrução do templo, voltar a viver em Jerusalém. Mas, de repente, no meio destes textos que prometem essa salvação, surgem promessas também extraordinárias, que são as promessas relacionadas ao Messias. Promessas de uma salvação absolutamente universal e novos céus e nova terra, que a nossa imaginação nem tem condições ainda de poder compreender e também até mesmo contemplar. Que a sua esperança, meu irmão, que a sua esperança, minha irmã, seja total, porque a grande verdade é que quando Deus agir na história e trouxer a salvação final, que é o resgate da igreja para levar aos céus, saiba que essa salvação final será de fato uma salvação sem igual. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. E confira se ainda está inscrito. Curta, deixe o seu comentário, falando de onde você é, a igreja que você pertence. E acione o sino das notificações. E compartilhe, para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação no estudo aqui da Palavra de Deus. Então hoje nós estamos despedindo desta revista que foi escrita pelo pastor Fábio Martins, Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Na próxima semana estaremos iniciando um novo trimestre com uma nova revista e estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?